Olá, tudo bem? Meu nome é Maurício Xavier, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o nosso querido CL. E desde já agradeço a atenção de todos. Neste momento de estudo, de entendimento, de reflexão sobre essa importante obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos olhar um pouco sobre o que nos traz de mensagem o capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebeste. Mais um importante capítulo para o entendimento de a nossa caminhada, o entendimento de quanto podemos e necessitamos observar uns aos outros, o quanto nós podemos ser úteis à nossa vida e principalmente à vida dos outros. Dai de graça o que de graça recebeste faz referência ao Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que traz o seguinte: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Esse capítulo trata muito fortemente as questões relacionadas ao comércio das coisas divinas. Tudo que recebemos foi nos entregue de forma gratuita, sem que precisássemos desembolsar nenhum tipo de esforço ou recurso. Todos nós, em essência, somos uma partícula divina, parte de Deus. Isso por si só demonstra toda a grandeza e toda a riqueza que cada um de nós carrega dentro de si. O fato de estarmos aqui como parte de Deus já demonstra o quão especiais somos. É bem verdade que para alguns isso não está bem solidificado, isso ainda não representa toda a verdade, porque existem muitas dúvidas, muitas interrogações e por vezes titubeamos nessa ideia de que nós temos todos os recursos necessários para seguir em frente. E por isso, por vezes, entregamos erroneamente alguns desígnios de nossa vida a terceiros. Sobretudo o que diz o item preces pagas, que demonstra um tempo onde as coisas divinas eram material de comércio, material de troca. Não que hoje ainda não possa acontecer coisas nesse sentido, sim, acontece, mas figura nesse capítulo alguns momentos bastante expressivos, onde algumas pessoas, à sua época, aqui lembradas como escribas, aqueles que escreviam ou intermediavam as coisas divinas, se colocavam numa posição elevada em relação aos outros para levar algum tipo de vantagem, algum tipo de recompensa em relação à intervenção junto a Deus. Sabemos, principalmente através da doutrina, que não existem intermediários. Podem existir, sim, facilitadores, apoiadores, acolhedores, mas a nossa conversa precisa ser direta com Deus. Precisamos observar dentro de nós os recursos que nós temos para fazer essa conexão. Não há necessidade de alguém intermediar isso por nós, sobretudo no ponto de vista comercial. As coisas divinas não são coisas de comércio. Tudo que diz respeito ao espírito
é sobretudo um despertar individual de cada um. E nós precisamos sempre trazer essa responsabilidade para nós. Não precisamos de terceiros, não precisamos de quantidade de palavras, não precisamos de ninguém fazendo esse intercâmbio com Deus. Tem um grande alerta que me chama a atenção nesse capítulo, é a ideia de que talvez algum líder espiritual, um líder religioso, possa ser essa figura intermediária e nós desavisadamente colocarmos toda a nossa expectativa, toda a nossa ansiedade, toda a nossos objetivos em cima de alguém para fazer esse trabalho por nós. Esse trabalho de conversa com Deus, que é um trabalho muito individual, muito de cada um. No caso das preces, era comum acontecer no passado exatamente isso, de que pessoas recebessem para serem nossos intermediários. E nós, imaginando que ao colocar na mão de outro essa conversa com Deus, estaríamos isentos de algum tipo de renovação, algum tipo de observação, sobretudo algum tipo de nova ótica da nossa própria caminhada. A prece, que é o item central desse estudo, claro que tem toda a valia em qualquer momento e em qualquer tempo que a gente venha a rogar. Mas ela precisa, acima de tudo, que tenha verdade e conexão com aquilo que pedimos. Os bons espíritos, aqueles que representam Deus, aquele que podem nos conectar a Deus, eles não farão isso por nós, mas observarão a intenção e o fervor de que está carregada nossas preces. Isso é extremamente importante observar. E acima de tudo, quando nós recebemos ou percebemos essa clareza dessa conexão com Deus, nós podemos sim sermos instrumentos facilitadores para ajudar aqueles que ainda estão com a visão turva em relação à ligação com Deus. Mas em hipótese alguma, nos colocaremos como alguém melhor, como alguém preparado. Todos nós estamos nos preparando, todos nós estamos caminhando. Alguns um pouco mais de clareza, outros um pouco menos, mas todos na mesma situação, de tentar exatamente entender qual a melhor forma de se conectar, qual a melhor forma de obter respostas a algumas perguntas que em rotina vêm às nossas cabeças. Nós ficamos por vezes ansiosos, perdidos e imaginando que a resposta venha de fora. Então esse trabalho de reconhecimento de nós mesmos precisa ser feito de uma forma muito particular. De novo, bons espíritos estão nos apoiando e intermediando essas conversas. Sim, mas não vão fazer por nós. Vão observar exatamente aquilo que trazemos de confiança, aquilo que trazemos de verdade em nossas conexões com o Pai Maior. Observemos que Jesus, ao dizer que era preciso fazer o trabalho de apoio, de esclarecimento e de acolhimento de forma gratuita, observa que todo o trabalho e todo o apoio que se faz nessa conexão com Deus precisa ser
feita de coração, precisa ser feita com verdade. E, em hipótese alguma, coloca algum tipo de pagamento ou expectativa para aqueles que se colocam como úteis a esse trabalho da seara do Mestre. Sim, lá atrás se usava muito a moeda, o dinheiro para isso, mas precisamos estar atentos, que por vezes, quando alguém nos pede uma prece, quando alguém nos pede uma intervenção, por assim dizer, não podemos colocar, em hipótese alguma, algum tipo de objeção, como do tipo, ok, eu coloco o teu nome na minha prece, eu vou até o centro espírita e peço ajuda, mas o que tu está fazendo para te ajudar? Quem somos nós para julgar? Ou que reconhecimento tu está me dando para eu fazer essa intermediação com Deus? De novo, quem somos nós para fazer essa intermediação? Se não, por vezes, um simples facilitador, um simples esclarecedor. Então, precisamos ter cuidado com essa ideia de comércio, se não em dinheiro, esse comércio de intenção. Imaginar que temos dons, que esses dons precisam ser reverenciados, homenageados, em hipótese alguma. Isso também diz respeito à mediunidade. Todo aquele que se coloca em intermediário, como o próprio nome diz, é só um meio, mas não é o fim. Pode ser um instrumento muito bom se observar o quanto pode ser útil ao outro, mas também pode ser um instrumento bastante complicado, bastante nocivo, se deixar com que a vaidade, com que a soberba, daquela faculdade que hoje tem, que foi entregue de graça por um propósito maior, errar e sucumbir na sua tarefa de apoiar o outro. Todos nós temos condição de estender a mão, todos nós temos condição de facilitar a vida do outro, de acolher. Todos nós temos responsabilidade perante ao alto, uma vez que temos um pouco mais de clareza. E todos nós temos que ter muito respeito àqueles que nos procuram para uma ajuda, para um apoio. Porque a dor do outro, só o outro sente. E nós estamos aqui para minimamente tentar amenizar com compaixão, com misericórdia, com caridade e com muito amor. Se temos essa facilidade de conversar com Deus, que possamos apoiar todos aqueles que em algum momento nos procuram para sermos intermediários com os bons espíritos, e que a gente possa, acima de tudo, ter muito respeito e agradecer a grande oportunidade de ajudar aqueles que nos procuram. O grande instrumento de tudo isso é o amor. É o amor que Deus tem por cada um de nós, o amor que nosso Mestre Jesus deposita em nossos corações e que, por agora, temos a oportunidade de estender àqueles que precisam. Que a gente possa fazer isso com muita serenidade, muito equilíbrio e muito respeito. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e que essa reflexão nos ajude a seguir em frente com muita esperança e com muita fé. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço.